Sicas, vamos falar agora de todos os spoilers que a gente se lembrar aqui do Batman. Do filme novo do Batman, com o Robert Pattinson, que tá, ó... Que delícia de Batman, Sicas. Rogério, delícia. A primeira coisa que eu quero dizer pro nosso espectador. Matt Reeves e Robert Pattinson estudaram. Os homens sentaram o rabo na cadeira e estudaram. Zoe Kravitz estudou. Houve preparo no melhor espírito das aventuras do Batman. O homem tá sempre preparado pra tudo, né? Que dizem, né? Houve preparo. Eu fiquei embasbacado sobre com quantas HQs, com quantas mídias diferentes. Eu devo dizer que eu tô acostumado a lidar com Batman, que 36 anos. Eu tenho 36 anos, então desde que eu nasci a gente tem materiais do Batman saindo, seja nos quadrinhos, seja nas animações, seja nos filmes, etc, etc. O Matt Reeves, ele parece que de uma forma meio insana, ele resolveu, olha, eu vou engolir todos esses materiais do Batman e vou fazer algo novo. Eu vou tentar fazer algo novo. E eu acho que ele conseguiu, de certa forma, sabe? Ele conseguiu pegar materiais de Batman de várias mídias, de várias épocas diferentes, e fez uma história que pode ser considerada, assim, original. Embora você consiga notar, especialmente o fã velho, nerd, chato, que nem eu, consiga notar essas referências, sabe? Consiga notar de onde veio esses beats diferentes. E eu devo dizer que, pra mim, o roteiro que parecia um Frankenstein de várias coisas diferentes, essa história original que parecia vir de vários locais diferentes, de fato funcionou. Uma coisa que a gente precisa logo dizer, logo de cara aqui, é que é o seguinte, é um filme que se afasta de todo o universo de filmes de herói, tanto da DC, de Marvel e tal. Você não vai encontrar referência de nenhum filme, de Zack Snyder, nem do Coringa, do Joaquin Phoenix. Você não vai encontrar absolutamente nada aqui nesse filme que tenha a ver com o universo cinematográfico da DC. É um começo de um universo próprio. E olha, assim como Coringa, assim como Coringa, ele é um filme que se sustenta sozinho. Você pode assistir ele sozinho, você não precisa ter assistido absolutamente nada, e o filme vai sustentar sozinho, porque ele é feito outra pra coisa, isso. Ele tem começo, meio e fim. Não é a história que vai, vamos colocar aqui. Não, ele planta algumas sementes. Não tem cenas pós-créditos. Não tem. Ele tem, no máximo, uma piadinha no finalzinho dos créditos, que eu acho que a galera só vai notar quando esse filme sair em home video e o pessoal conseguir tirar foto e quadro a quadro, porque existe uma piadinha só, mas não é uma cena importante. Certo? Não existe uma grande cena, uma grande revelação. O que poderia ser uma cena pós-créditos é colocado antes dos créditos. É colocado dentro do gosto do filme. Lá no terceiro ato. Poderia ser algo que poderia servir realmente como uma cena pós-créditos. Mas um filme, o Matt Reeves... a gente pode falar, inclusive, que a gente tem um Coringa. Não, por enquanto é um detento sem nome do Arkham. Mas é claramente o Coringa. Claramente. Tem a risadinha... Tem referências ali que ele mesmo, na própria fala existe dele, uma angulação no rosto que é mostrada, existe um... Sim. E é um Coringa. O Barry Keoghan tá realmente fazendo Coringa. Todo mundo ficou perguntando quem o Barry Keoghan tava fazendo no filme e tal. É isso. É um Coringa. É o detento sem nome do Arkham, que é, na verdade, o Coringa. E que, olha, é tanta coisa que eu tô tentando organizar isso aqui direitinho na minha cabeça, certo? É um filme que gira em torno de um assassino em série. Você vê o Batman, que tá há 2 anos trabalhando junto do Tenente Gordon, tentando fazer de Gotham um lugar um pouquinho mais suportável de se viver, e que tem fracassado miseravelmente. A situação não tem melhorado, pelo contrário, tem piorado. O próprio Batman fala isso, olha, assassinatos pioraram, roubos pioraram, o uso de drogas piorou, justamente por conta da tal droga nova do... Droga, gota. As gotas lá, né? Que tem se espalhado por Gotham, não só na classe mais baixa, mas chegando inclusive no pessoal de alto escalão. Ou seja, é uma droga que é consumida desde órfãos em orfanatos que estão sofrendo, que usam aquela droga para tentar escapar do que está acontecendo com eles, até mesmo aos super ricos de Gotham. É uma praga, de fato, que está indo em todas as classes. Então... a presença do Batman em 2 anos em Gotham não ajudou em nada. Durante todo o filme a gente vê o Bruce Wayne engolido pelo Batman. A gente vê a candidata prefeita lá que diz, olha, ela tem que, de fato, jogar o Bruce Wayne no canto e dizer, olha, você sumiu dessa cidade por anos,
não ter feito nada, tua família tem um histórico de filantropia imenso, essa cidade tá indo pro buraco e você não tá fazendo nada. E de fato, Bruce Wayne não tem feito nada. O que ele tem feito é, como Batman, dar sua em bandido. Exato. E isso não tem adiantado em nada. O próprio Alfred cobra isso dele, né? Você tá abandonando o legado da sua família. E ele fala, não, o legado da minha família é a vingança. Porque assim, ele se entende como simplesmente um instrumento de vingança. Diferente dos outros Batmans que a gente via no cinema, né? Que eram heróis mesmo, que estavam ali pra... Tá certo, meio maníacos também, convenhamos. Mas eles maior, menor grau, mas... Exato. Mas eles não se viam como exatamente um instrumento de vingança. Esse Batman aqui não. Ele não só age, como ele dá um jeito de impor o medo dele nas noites de Gotham. Então, quer dizer, as pessoas, se elas estiverem fazendo uma coisa errada, elas vão ter o medo do Batman, elas vão temer o Batman, porque o Batman pode estar em qualquer... Aliás, isso é o começo do filme, é maravilhoso. Você vê sombras, você não vê o Batman ali. Eu não estou na sombra, eu sou a sombra. Exatamente. Então, aquela coisa que a gente vê no trailer, do Eu Sou a Vingança, é porque ele realmente é isso. Ele é o cara que vai dar porrada em bandido e ele tá pouco se preocupando se isso vai resolver o problema lá na frente ou não, entendeu? Ele tá querendo se vingar, pura e simplesmente. Como se fosse uma própria droga dele, né? Como se fosse realmente um vício que ele tem, uma forma de tentar aliviar a dor, causar dor em quem ele vê como um espelho de que causou essa dor nele. E olha, o primeiro assassinato ocorre justamente quando? No Dia das Bruxas. Exatamente. Eu acho que é uma das referências mais fortes ao longo do Dia das Bruxas, né? Porque realmente... Até porque se trata de um caso de um assassino serial que vai se espalhando por um bom tempo. Se bem que... E que começa no Dia das Bruxas. Enquanto o longo do Dia das Bruxas se espalha durante um ano todo, aqui o espaço de tempo é bem curto. A gente vê a situação desenvolvendo em basicamente uma semana e pouco. Uhum. E nisso tudo você tem esse Batman que tá acuado, caçando esse serial killer. É um Batman em começo de carreira e que ainda não é tão, assim, proficiente no que faz... Sabe? Ele foi treinado pelo Alfred. Ele foi treinado pelo Alfred, que é mostrado como um ex-oficial do MI6, que tinha sido trazido pelo Thomas Wayne para cuidar da segurança da família Wayne, enquanto ele era candidato a prefeito. Isso também, aliás, vem de Batman Terra 1. E também foi citado lá no filme do Coringa, que você tinha também o Thomas Wayne como um político em ascensão, né? As tramas aqui são várias. Você tem, primeiro, essa questão do Thomas Wayne, que teve uma ligação com o Falcone. O Falcone uma vez chegou na casa dele, ele não podia, obviamente não podia ir para o hospital por ser um bandido, um mafioso, conhecido, e foi operado pelo Thomas Wayne, a vida dele foi salva pelo Thomas Wayne, enquanto ele estava ainda jantando, o cara estava jantando, não, vamos botar esse cara aqui, vamos operar aqui em cima da sala, em cima da mesa de jantar, e o Bruce vendo tudo aquilo ali. Aquilo ali ficou obviamente marcado na cabeça do Bruce. É um cara como Falcone aparecendo um dia na casa da família dele e o pai dele, de fato, o salvar, né? Posteriormente a gente tem o quê? A gente descobre que enquanto o Thomas Wayne estava tentando concorrer para a prefeitura de Gotham, para tentar realmente salvar Gotham, ele tinha feito inclusive um projeto, um fundo, no qual, um fundo de mais de $1 bilhão, que era utilizado para tentar resguardar os desfavorecidos de Gotham, os pobres, para tentar ajudar essas pessoas. E algum repórter descobriu que a Martha Wayne, antigamente Martha Arkham, o nome da família dela é justamente dar o nome ao asilo Arkham, o nome dela de solteira, Martha Arkham, depois Martha Wayne. Ela tinha um histórico de doenças mentais. E a imprensa descobriu isso, um repórter específico descobriu isso e começou a chantagear o Thomas Wayne para acabar com a candidatura dele. A gente tá colocando aqui todos os spoilers porque a gente tá esmiuçando realmente todas as tramas que o filme coloca. Sim, é a trama mais importante do filme. Isso. Thomas, desesperado, procurou justamente um cara que poderia resolver esse problema pra ele, que era o Falcone. Ele cobrou a dívida. Ele cobrou a dívida. Né? É aquela coisa, no desespero, ele fez aquilo ali. O próprio Alfred diz isso, olha, seu pai tava desesperado, no momento de fraqueza, ele foi lá e fez isso. Então, Sicas, o filme, aliás, não deixa claro se ele fez isso mancomunado, se ele sabia o que ia acontecer. Ele deixa, a gente tem o ponto de vista do Alfred, a gente tem o ponto de vista do Falcone. A gente não sabe a verdade. Eu acho que esse talvez seja um dos problemas do filme pra mim, é que eu acho que ele não sustenta
esse arco do Thomas Wayne corrupto, assim, eu acho que é uma coisa que podia ser um pouquinho melhor, porque assim, ele dá a entender isso o filme inteiro, quando você descobre que realmente aconteceu, faz todo sentido, e aí 5 minutos depois eles simplesmente desfazem isso de alguma forma, trazendo um personagem no qual a gente acredita, que é o Alfred, né, que é ele é a figura paterna do Batman, e queira ou não, ele é a nossa figura paterna. Ele é aquele cara que cuida da gente ali enquanto, né, quando o Batman Inclusive, volta ali pra fazer aquela cena deles no hospital é bem tocante, porque o Bruce, de fato, abraça o Alfred como pai. Exatamente. É a única hora que ele, inclusive, eu acho que é o único momento que ele meio que se desarma, assim, né, que ele entrega, é um Batman e um Bruce Wayne que não sorri nenhuma vez o filme inteiro. Você não vai ver um sorriso nesse filme, pelo menos desse personagem, do Batman e do Bruce Wayne, mas ali ele tem um momento tocante com o Alfred, né, porque o Alfred, ele sofre um atentado e quase morre. Como ele é um agente, ele consegue se salvar ali, né, consegue se livrar da bomba a tempo, que era também já uma armadilha do próprio Charada, né, o Charada, ele vai, esses ataques dele, eles vão num crescente, né, ele começa a atacar todas justamente isso, né? É descobrir a corrupção em Gotham. Ele vai primeiro atrás do prefeito. Vingança. Também tem um quesinho de V de vingança, né? Porque ele tá querendo fazer com que Gotham se rebele. Ele, inclusive, e o uso de redes sociais é bem interessante por parte do Charada, porque ele era um ninguém. Ele era um contador que trabalhava numa emissora e de repente começou a somar 2 mais 2. Viu que aquele fundo estava sendo mal utilizado, viu e foi puxando o fio da corrupção. E foi puxando o quê? Que você tinha o prefeito, o comissário de polícia e a promotoria da cidade, todas envolvidas com Falcone, utilizando aquele fundo que tinha sido estabelecido pelos Wayne como uma rede de proteção para os desvalidos da cidade, sendo utilizado para lavar dinheiro e lavar a corrupção na cidade. Até mesmo o grande feito contra a máfia, contra o tráfico de drogas, que tinha sido contra o Maroni, que era um rival do Falcone. Aliás, a gente não vê o Maroni no filme, a gente vê apenas o Falcone, vivido pelo John Turturro. A gente vê apenas o Falcone. O grande feito, nós somos um bastião contra a corrupção, nós somos um bastião contra o tráfico, nós somos bastião... Balela! Tava todo mundo ali mancomunado pra assumir as operações do Maroni e começar a receber seu dinheirinho e gastar, seja com drogas, mulheres, em que diabo for, com qual for o vício da vez lá no clube do Pinguim, lá no Iceberg Lounge. O Pinguim é um cara que ele é um testa de ferro, assim, né? Ele é o cara que assina a papelada. Mas como ele é um personagem que tem um carisma muito grande, ele acaba... E ele, em algum momento, que a gente não vê, obviamente, no filme, que acontece antes e tal, mas ele começa também primeiro ele era só o laranja e depois ele começa a participar da própria ação em si, né? Da própria criminalidade ali de Gotham. E o filme aqui, ele termina de uma forma em que você basicamente vai ter um Coringa... Eu acredito que a gente vai ter um Coringa num possível segundo filme, se esse filme aqui for um sucesso, que eu acredito que vai ser, porque eu acho que é um filme que vai agradar muito as pessoas, assim, porque é um filme muito bem feito e por esse negócio do arco ser fechado e tal, eu acho que ele é um filme que vai agradar bastante. Eu acredito que numa segunda numa segunda aventura desse Batman, você vai ter um Pinguim realmente dono da cidade ali. Na verdade, eu acho que a gente vai ver esse Pinguim tomando conta da cidade na série dele no HBO Max. Que promete ser tão interessante quanto pro The Batman, como o Pacificador foi pro Esquadrão Suicida. Uma expansão de universo tão interessante quanto. Até porque, como a gente colocou, o Pinguim já é um personagem interessante em doses homeopáticas. Vamos ver se ele funciona sendo o astro da própria história. E, Rogério, é aquela coisa, né? A gente vê essa loucura do Charada em querer desmascarar a podridão da cidade e criar esse plano dele de uma mudança real. Qual era o plano dele? Ele ia não só matando essas figuras proeminentes de Gotham, essas figuras corruptas, mas também expondo por que ele estava fazendo aquilo ali. Ou seja, não era só o assassinato, era também o destruir, expor o caráter corrupto
dessas figuras, dessas figuras públicas, desses alicerces, desses homens de bem da cidade, sabe? Dessas pessoas, do cidadão de bem da cidade. O termo, inclusive, é utilizado no filme. Sim. Então ele vai atrás do prefeito e expõe a corrupção do prefeito. Expõe que o prefeito tinha os seus segredos que tinham sujos. Ele mata o comissário de polícia e expõe o comissário de polícia. Ele mata o promotor público e expondo o promotor público. Tudo de maneira extremamente falefatosa. E com armadilhas que lembram um pouco, a gente vai falar de Seven novamente aqui, as do John Doe, né? Porque eram armadilhas elaboradas e pode até puxar também como referência até o Batman de 66, que tinha aquelas armadilhas espalhafatosas que os vilões terminavam sempre o episódio. Como será que o Batman escapará disso? Não perca nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sabe, essas armadilhas espalhafatosas fazem parte também do DNA do Batman. E midiática. E são muito midiáticas exatamente porque ele, assim como no Seven, ele quer chamar a atenção da população para aquilo que ele tá fazendo. E assim, talvez o mais interessante de tudo, que é o que você não chegou ainda, Cicas, é que ele se espelha no Batman pra fazer isso. Uhum. Essa que é a grande ele acha sacada. que é o parceiro do Batman. Na psicose dele, ele tá querendo que quando o circo vai de fato pegar fogo, que ele planejou tudo, inclusive a captura dele, ele esteja junto do Batman no Asilo Arkham e os dois rindo e vendo aquilo acontecendo. Porque na cabeça dele ele tá ajudando o Batman. Até aquele ponto a gente tava chegando numa situação que a gente achava que o Charada, o Edward Nash, ele sabia que o Batman era o Bruce Wayne. Ele não sabia. Sim, fica. Tem um plot twist ali que você fica, putz, agora já era. Não tem. Como é que eles vão seguir com esse Batman? Agora ferrou, não tem como, tal. E aí, na verdade, assim, ele sabia tudo, menos que o Bruce Wayne era o Batman, né? Uhum. Então ele não tinha. Mas é que tá, eu acho que a grande sacada aí não é só que ele acha que o Batman é parceiro dele. Será que o Batman não é parceiro dele? Porque assim, o Batman tava fazendo, queira ou não, a mesma coisa que ele. Ele só não... em tese ele só não matava, mas ele tava combatendo... Esse é o arco, essa é a beleza desse arco. Porque o filme começa com o Batman falando, eu sou a vingança. Na hora que ele escuta aquilo vindo do capanga do Charada, porque em determinado momento do filme o Charada resolve fazer o plano mirabolante, porque é um filme do Batman, é uma produção do Batman, então existe um plano mirabolante. Não é só os assassinatos, mas ele quer lavar a cidade. Então ele explode determinados pontos da cidade para inundar a ilha de Gotham. E juntar todo mundo num ponto alto, que seria o Gotham Square Garden. E todo mundo ficaria lá apavorado, tentando escapar. Todos os grandes figurões. E chegaria os capangas do Charada. Seguidores. São pessoas comuns. Tanto que até tem uma cena que ele tira a máscara, né? Ele tira o cara, porque todos eles estão usando uma máscara parecida com que o Charada usa, né? E até a gente vê no monitor o cara dizendo, olha, não, isso aqui é uma máscara comum, a gente compra em qualquer lugar. Aí é só depois customizar e tal. Existe, até mesmo no site do Charada, existe um pequeno tutorial de como fazer isso. Alguém posta lá. E esses caras chegam, todos usando o mesmo uniforme do Charada, o mesmo roupão, a mesma máscara. E esse é o motivo pelo qual aquela máscara parece ser tão comum, ser tão barata. Precisava ser porque o roteiro precisava que ela fosse. É mais ou menos como se fosse a máscara, o uniforme lá do Ghostface, lá em Pânico. Tinha que ser algo comum e barato. Eles chegam lá prontos pra metralhar as pessoas e o Batman chega e consegue impedir, junto com a Mulher Gato e o Comissário Gordon, e o Tenente Gordon, é o costume, né, gente? Consegue impedir, só que em determinado momento ele tá pra desfalecer, tá pra desmaiar. Um dos capangas pega a Mulher Gato, tá prestes a matar a Selina. Ele pega uma injeção de adrenalina, coloca na perna e enlouquece. Não só isso, Cicas, ele tem uma abertura especial na armadura. É como se fosse um turbo, que ele é maravilhoso, é um turbo, ele tem... Gente, o Batman tem um turbo. Ele fica tão louco que ele tá prestes a matar o cara e tem que vir o Gordon segurar ele. E aí, quando ele tira uma máscara e pergunta quem é você, eu sou a vingança, a mesma coisa que ele tinha dito no começo do filme. Então a gente vê essa conclusão com o Batman no final, saindo das sombras, indo pra luz, guiando os sobreviventes lá em Gotham de volta pra luz, ajudando no resgate do pessoal, percebendo, eu não posso ficar só batendo em bandido, porque isso não vai adiantar de nada. Exatamente, eu tenho que ser um herói. Então você tem o Batman que começa o filme como
um instrumento de vingança e terminando como um protótipo de herói. Ele ainda não é um herói, ele ainda não... Você vê que ele não tem muito jeito pra isso, né? Quando ele tenta salvar... Ele vai salvar as pessoas ali, ele meio que não... Parece que não sabe ainda como mais fazer. De bater. Ele gosta mais de bater, o negócio dele é bater. E aí agora ele vai ter que encarar essa... Cara, ele vai ter que... Na verdade, ele tem que ser um exemplo pra cidade. Rogério, Óbvio esse é o melhor que o Batman- arco que o Batman já teve no cinema. O Christopher Nolan fez mais ou menos isso nos 3 filmes dele, se for pensar bem, né? Que o Batman também começa como um vingador, em Batman Begins. No segundo filme, ele entende que ele precisa ser... Ele tem que passar isso pra uma autoridade eleita, ele tem que passar pra isso alguém que realmente Exato. tenha vindo seja alguém do povo, Porque não tanto apenas quanto- um instrumento. Porque ele logo no começo do Cavaleiro das Trevas, ele descobre que pessoas estão se apoiando, se baseando nele pra sair às ruas e fazer Os aquilo. O copycats. próprio Coringa... I'm not wearing hockey O próprio pants. Coringa é um proto-Batman, né? Que é um cara que não tem identidade que vai fazer a vingança do jeito que ele acha que tem que ser, né? Só que no caso do Coringa é só causar confusão. É isso que ele quer fazer, causar confusão. E aí depois você tem no terceiro filme esse cara que ele precisa se aposentar porque, cara, ele não pode continuar dessa forma e ele precisa deixar um certo legado, que é o que Aqui ele eu faz. acho que Aqui o ele Matt faz Reeves, isso no filme só, Aham. entende? Essa é a grande sacada da parada. E faz bem. Não Faz é bem. algo corrido. Não é algo corrido. O filme toma o seu... Ele vai... E daí um pouco da duração dele, ele vai no seu tempo pra fazer com que o personagem chegue nessa conclusão. A gente já teve algumas discussões ferrenhas, seja em Rapadura Cast, ou até mesmo em conversas mais prosaicas, mais comuns, sobre... Pô, o Batman é só um rico com uma roupa de couro que bate em pobre. E o Matt Reeves, ele meio que percebeu que Ele fez isso. É isso, gente. é realmente isso, sabe? E que isso não estaria adiantando em nada pra melhorar a cidade. Inclusive tem até uma parte ali que eu acho que algumas pessoas que entenderem... Todo filme é política, tá? Eu não vou falar exatamente o que é, mas acho que tem uma cena ali que é bem emblemática, que é bem política, que tem uma coisa de lados, assim, não sei se você percebeu isso, que é muito a ideia do que é o Batman, cara. O Batman, ele é um cara que, bate em pobre na rua. E o filme, ele exatamente toca nessa ferida, porque por que o Batman pode bater em pobre na rua e o Charada não pode eliminar os grandes corruptos da cidade? Entendeu? Então, assim, por isso que a justiça ela não pode ser feita pelas próprias mãos. Essa é a coisa que o Batman começa a aprender nesse filme. É óbvio que ele ainda vai ter um caminho ainda pra ele ser um símbolo pra cidade em si, e não ser um louco, porque o tempo todo, toda vez que ele aparece... Quando ele As salva pessoas olham e aquele... Quando ele salva aquele cara lá no metrô, e ele sua... É uma cena do primeiro trailer que deixou todo mundo com o queixo no chão, né? Eu lembro lá do DC Fandom e o pessoal todo, caramba, quando ele espancou aquele gangueiro lá, e... O cara que ele salva diz, por favor, não me machuque. Ele tava salvando o cara, mas a forma como ele agia, o tom que ele tinha era realmente de eu sou uma ameaça pra todo mundo. Exato. Era um tom de ameaça, não era um tom de heroísmo, era um tom de ameaça. Coisa que ele ainda não sabe que ele pode ser. Mas aí ele vai entender... Se a gente pegar aqui o próprio Charada, ele veio do orfanato Wayne. Ele era um cara que tava lá quando... Ele era criança quando o Thomas Wayne chegou lá, com todas aquelas promessas de melhorar tudo, etc, etc. E quando ele foi puxando esse fio, acho que isso foi enlouquecendo ele de uma maneira tão louca, tão pesada, que... Pô, o cara que disse que ia salvar a gente... O fundo dele estava sendo utilizado para lavar dinheiro para máfia. Ele tinha laços com mafiosos. Ele chamou um mafioso para ajudar ele no meio da campanha dele. Então, não existe figura boa aqui em Gotham. Não existe salvação para essa cidade. Só existe ato sem sentido. E o plano do... A gente não terminou de falar, né? O plano do Charada ele foi eliminando essas pessoas até que o final do plano dele era eliminar Era se entregar, muito parecido com o Seven, muito, porque tem um momento ali que eles entram no apartamento dele, tem vários diários, aquilo ali é totalmente Seven, né? É um apartamento todo bagunçado, com todos os esquemas das armadilhas que ele fez. Cara, é Seven, assim. Não, e outra coisa, ele podia ter eliminado o Falcone na hora que ele quisesse. O apartamento dele tava de frente pro Falcone. Mas é que o Falcone não saía. Na verdade, não, e também tem outra coisa.
Ele usa o Batman... Aí, essa também é uma sacada ótima. Ele não só Trazer o acredita rato pra luz. Ele não só acredita que o Batman é um parceiro dele, como ele usa o Batman. Ele usa tudo que o Batman faz no filme pra alcançar o objetivo dele, que era matar o Falcone. É um negócio assim... incrível. Ele tava no apartamento de frente pro Falcone, cara, pro Iceberg Lounge. Mas o Falcone não saía, né? É tanto que ele... Até o tem um momento Falcone do filme... diz, olha... o Falcone diz, ó, a única pessoa mais reclusa que eu nessa cidade é você, Bruce Wayne, quando eles estão lá no funeral do prefeito. E eu achei tão bacana aquele tapa com luva de pelica que a candidata prefeita, a Bela Real, dá no Bruce Wayne, dizendo, olha, tua família, ela tem histórico de filantropia. Os Wayne sempre ajudaram essa cidade. E você só fica aí parado. Não faz nada, só fica recluso na sua torre, porque ele tá morando na Torre Wayne, a mansão Wayne que tinha virado o orfanato, onde inclusive o Charada cresceu, o jovem Edward cresceu. Edward. É muito engraçado falar o nome Edward nesse filme, mas enfim. Havia sido totalmente destruído com o passar dos anos. E vendo a forma como o Charada, como o Edward fala das crianças que começaram a usar drogas pra tentar escapar daquele mundo, dos ratos roendo os pés deles, dos bebês que não sobreviviam no inverno, e saber que, sabe, coisas assim acontecem no nosso mundo mesmo, é pesado. E contrastar isso com o luxo e o dinheiro que o Wayne usa na cruzada dele, é uma das coisas que o filme faz de maneira bem inteligente, aliás. Uhum. E aí o Charada, ele queria também matar o Bruce Wayne, ele não consegue, acaba acertando o Alfred, né, com a bomba e tudo mais, e aí ele se entrega. E depois que ele mata o Falcone, ele se entrega, assim como em Seven, e aí simplesmente fala, então... É isso, agora você vai ficar aqui, fala pro Batman, quando o Batman vai falar com ele lá. Vamos apreciar a obra juntos. É isso, vamos ficar todos juntos aqui. Aí o Batman, peraí, o que você tá fazendo? O que você fez e tal? Aí ele descobre que existe esse grande plano de destruir os Dicks que protegem Gotham do oceano, lá da água, e fazer com que as pessoas sejam mortas lá dentro. E aí tem aquela correria final, obviamente que tem que ter uma grande cena de ação no final. Eu acho que todas as cenas de ação são muito bem feitas. A cena de ação do Batmóvel é... A fuga dele da cadeia, inacreditável. Cara. É linda A fuga dele lá da demais. delegacia é incrível. É muito bem feito. Cara, todas as cenas de ação. Dublês, parabéns, a gente fala aqui tão mal, né? Eu acho que já temos prêmio pro SEG do ano que vem, né? Sim, pros dublês. Todas as lutas são muito boas. Eu acho que a trama... Ela tem esse problema de os personagens falarem demais, né? Isso é uma coisa meio de filmes de detetive, porque é um filme noir. Então, não só de herói, é uma coisa de filme noir. Você pega a estrutura, você tem o mistério, você tem a femme fatale na figura da Selina Kyle, que aqui eles foram pra uma abordagem que lembrou duas obras. Lembrou Batman Vitória Sombria, certo? Mas ao mesmo tempo também lembrou Batman no 1. Você tem a Selina que trabalha lá no Iceberg Lounge, que tem um histórico de... O filme não fala com todas as letras, mas que tem um histórico de prostituição. Não é falado com todas as letras, mas é colocado isso. Que a mãe dela era uma prostituta que trabalhava pro Falcone e que depois foi morta pelo Falcone. A Selina, ela passa o filme todo nessa sede de vingança em relação à mãe dela, pra tentar matar o Falcone pelo que ele fez com a mãe dela e fez com ela, porque ela ficou jogada no lixo, basicamente, depois da morte da mãe. Em tese, o Falcone matou todo mundo, né? O Falcone matou a família do Bruce Wayne, matou né, ajudou a fazer o esquema lá do Maroni, matou a mãe da Selina. Cara, o cara é tipo o chefão do crime mesmo ali e tal, e é o John Turturro que faz ele, né? E olha, é um cara que essa é perigoso, abordagem da Selina foi bem interessante. A gente não tem aqui uma secretária jogada de um prédio lambida por gatos. Eu gosto disso. A gente não tem uma ladra que aparece. Combina. Não, tá. eu só tô colocando em relação a quadrinhos, certo? Em relação ao material original. Você não tem uma ladra com recursos vindo sabe Deus de onde, certo? Como o Nolan fez. Você tem a personagem sendo construída aos poucos, em paralelo com o Batman, aliás. E o relacionamento dos dois, eu acho bem interessante. Ele não vem do nada, ele vem do fato dos dois se reconhecerem como almas gêmeas. The Bat and the Cat, sabe? O morcego e a gata. Quando eu falo que esse filme ele puxou muitos quadrinhos, porque ele puxou de fato. Até mesmo o plano do Charada,
pode ser puxado aqui de Batman do zero, basicamente. Por isso, como eu falo que o Matt Reeves estudou, é porque ele realmente estudou. Você tem o Gordon tentando manter um pouco de ordem na cidade, certo? E você nota que o desespero dele, ao notar que uma das poucas pessoas que ele pode confiar numa cidade tão corrupta como Gotham, é o Batman, é esse vigilante maluco mascarado. E o filme, ele não nega, o Batman é maluco. Esse Batman, de fato, ele realmente parece alguém que se vestiria como um morcego e sairia numa roupa de couro batendo em pessoas na cidade. A questão é que Totalmente. esse Batman, ele começa a querer canalizar, até mesmo a narração que a gente fala, lembra muito a do Rorschach, lá em Watchmen. Até mesmo o tom de voz que o Robert Pattinson entoa, quando tá falando desses diários de batalha, parece o Rorschach do Watchmen. Olha o Zack Snyder servindo pra alguma coisa. Como você é mal. Deixa o nosso Sny God em paz. Eu acho que é isso, né, Six? Eu acho que a gente falou de todos os spoilers. Se vocês encontraram... Se você já assistiu no final o do filme... Final do filme, quem termina vivo, certo? Pinguim termina por cima da carne seca porque ele basicamente virou o único mafioso que sobrou na cidade. Que sobrou, exatamente. A gente provavelmente vai ver a construção do império dele lá na série do Pinguim, e eu espero que tenha pelo menos uma ponta do Pattinson pra pelo menos dizer que o Batman ainda tá aparecendo por aí. Se bem que o Batman não precisa aparecer fisicamente, pode ser só a sombra dele, um relato de uma porrada ali, outra colar, não precisa aparecer realmente de maneira física. Mas a construção do império criminoso do Pinguim deve acontecer na série dele. A gente tem o Gordon... Eu acho que foi a única autoridade da polícia que sobrou, o único oficial vivo. Então a prefeita... Ele vai virar comissário, né? Não sobrou mais ninguém. A prefeita Bella Real, que ela foi eleita porque não sobrou ninguém, não tem mais competição. Ela foi eleita, vai ser eleita por aclamação numa cidade grande como Gotham, mas enfim, né? Porque é uma cidade justamente como Gotham, ela vai ser eleita por aclamação por estar concorrendo sozinha. Deve nomear ele como comissário. E até mesmo o Batman, uma das primeiras pessoas que ele salva lá nessa confusão toda é a futura prefeita. Então ele já deve ter alguma colaboração, mesmo que oficiosa, do escritório da prefeitura, que antigamente estava querendo botar ele por trás das grades, né? A Selina vai embora. Você vê claramente que ela queria continuar o relacionamento dela com o Batman. Ela não sabe ainda que ele é o Bruce Wayne. Ela quer continuar o relacionamento, mas ela nota uma coisa. Que ele já tem um compromisso com Gotham. Então, ela vai embora, provavelmente pra Bloodhaven, que é outra cidade, uma cidade bem próxima de Gotham, que nos quadrinhos é onde o Asa Noturno atua. Que também é tão corrupta quanto Gotham, aliás, de passagem. Parece que é endêmico daquela parte do país. Mas é endêmico dessa parte do mundo, né? Enfim. Então, ela vai embora, mas fica ali aquela sementinha do relacionamento. Charada vai preso, vai pro asilo Arkham, e lá ele faz um amigo. Uma amizade! Ele faz uma amizade. O Coringa, inclusive, não fala que é o Coringa, mas obviamente que é o Coringa, né? Tem a risadinha, tem tudo e tal. Você consegue ver um pedaço do rosto dele e ele tá desfigurado, então vai ser um Coringa diferente. Ele tá com a pele que é aquela coisa, a gente assim. pode futuramente ter uma guerra de piadas e charadas por aí, sabe? Um arco dos quadrinhos que eles terminam rindo, inclusive, né? Os dois. Os dois terminam rindo. Arco que pode ser... Até mesmo a risada deles pode ser até uma referência ao Batman em 66. Aquelas risadas maníacas que os vilões davam no meio da história, sabe? É por isso que eu digo, o Matt Reeves, ele conseguiu nesse filme juntar muita coisa, 80 anos de franquia Batman, quase, e fazer uma história coerente. É algo que é realmente louvável. E o próprio Batman, enfim, ele continua como um guardião de Gotham agora, tentando ir para um lado mais esperançoso, para um lado mais iluminado, né? Até mesmo aquela cena que você vê ele com o Flare lá, o fato dele aparecer no sol, levando as pessoas lá pro resgate e tal, mostra que ele vai tentar ser um Batman que vai tentar deixar um pouco o medo e trazer um pouco mais de esperança para Gotham. Ele vem mais pra luz. E qual que é a ceninha que tem lá no final, que eu particularmente, eu perdi, porque eu... Não é exatamente uma cena, certo? Aparece um flash dizendo aquele computador do Charada, aí pip, 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 aí tchau, tchau, aí dá um flash de algo que eu realmente não consegui reparar e que eu acho que alguém vai ter que, quando tiver com uma versão desse filme... Vai ter que pausar. Vai ter que ir frame a frame ali pra... Eu acho que deve ser algum endereço, alguma pista pra você visitar algum site na internet ou baixar algum aplicativo que vai levar pra alguma coisa. Talvez pra alguma cena escondida, talvez... Não sabemos, mas que deve indicar para onde essa história deve ir. Como a gente falou, é um filme bem fechado, é uma história que ela planta sementes para o que pode vir depois, mas que encerra em si mesma.
Como eu gosto disso. Eu só acho que podia ser um pouco mais curto, mas tirando isso, eu acho que é um filme que vai agradar a galera, eu acho que vai fazer muito sucesso. Então é isso, né, Cicas? As nossas isso, notas Rogério. Chegamos ao fim desse longo vídeo no qual esmiuçamos não só tudo que aconteceu em The Batman, mas também tentamos aqui prever o que vai acontecer com o futuro dessa franquia, pelo menos um pouco, né? A gente vai ter um Rapadura Cast ainda bem mais profundo, com outras opiniões. Será que o Jurandir Filho vai gostar desse filme? Será que teremos convidados que não vão gostar desse filme? Não sei. Isso aí você vai saber escutando o Rapadura Cast. Por enquanto, eu peço que você jogue o like nesse vídeo, se você curtiu, obviamente. Se inscreve aqui no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações. E é isso, nos vemos aqui no canal e nos vemos no Rapadura Cast. Até mais e tchau!